Supremo Tribunal Federal inicia ação penal contra Bolsonaro por tentativa de golpe. E você vai ver ainda. Após virar réu, ex-presidente repete ataques às urnas e diz que a acusação de golpe é infundada. E ainda, presidente Lula encerra a agenda no Japão e inicia a segunda parte de viagem à Ásia para acordos comerciais. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você que quis ficar muito bem informado. 11 horas e 31 minutos agora, vai virar para 32. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã, quinta-feira, dia 27 de março de 2025. Chegamos ao vivo com as principais notícias. E com a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados passaram a ser réus. Eles vão responder agora em ação penal pelos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Com a aceitação da denúncia, Bolsonaro e mais 7 acusados passam à condição de réus e vão responder a uma ação penal na Corte Suprema pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. A próxima fase é a instrução do processo. Quando são colhidos depoimentos, é feita a análise de documentos e a realização de perícias apresentadas pelas partes. Nesse momento, os advogados podem indicar testemunhas e pedir a produção de novas provas para comprovar as teses de defesa. As testemunhas são ouvidas por um juiz auxiliar, integrante do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. Com o fim da instrução, o processo vai a julgamento. Os ministros da primeira turma do STF irão decidir se o ex-presidente e os demais réus serão condenados à prisão ou absolvidos. Não há data definida para o julgamento, já que depende do andamento processual. Os réus só podem ser presos após a decisão final do julgamento e quando não for mais possível apresentar nenhum recurso contra a eventual condenação. Até lá, os réus respondem ao processo em liberdade. Além disso, a prisão depende do tamanho da condenação. Bom, após se tornar réu, Bolsonaro fez um pronunciamento. Ele negou que tenha participado da tentativa de golpe de Estado e afirmou que, se for preso, vai dar trabalho. Eu sou golpista? 8 de janeiro, eu estava nos Estados Unidos. Uma das 5 acusações contra mim é destruição de patrimônio, só se for por telepatia. Existia, pegaram, fizeram pesca probatória, reviraram a vida de todo mundo, 3 buscas e apreensão em casa, não acharam nada a meu respeito. Ainda em declaração à imprensa, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou que tenha participado de uma tentativa de golpe de Estado, como foi acusado. Ele disse também que as acusações contra ele são graves e infundadas. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muitas novidades para vocês. Durante o pronunciamento, Bolsonaro voltou a levantar suspeitas infundadas e a fazer acusações já desmentidas contra as urnas eletrônicas, onde ele disse: confio na máquina, não sou obrigado a confiar no programador. Carlos Lupe, do PDT, em inserções de programa eleitoral gratuito, ele disse: eleições sem voto impresso é fraude. E foi ele que entrou com uma ação contra mim no TSE. Outros 10, 12 falavam a mesma coisa. Eu não era sozinho, não estava sozinho na defesa do voto impresso. Eu não sou obrigado a acreditar, confiar num programador. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse durante a entrevista: se ele for preso, vai dar trabalho. Se eu tivesse devendo qualquer coisa, eu não estaria aqui. Fui para os Estados Unidos,
Graças a Deus que se tivesse aqui de 8 de janeiro, estaria preso até hoje. Ou morto. Que é o sonho que eu sei que é de alguns aí. Que eu preso vou dar trabalho. Não vai acontecer não, deixa contigo, presidente. Então, aqui está grande parte, quase toda a verdade que interessa. Bom, e é claro que é sobre esse assunto que é destaque no noticiário nacional e internacional que nós vamos falar agora ao vivo com o especialista em direito eleitoral, o advogado Alberto Rolo. Doutor, muito bom dia para você, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Bom dia, Tabata. É uma alegria falar com você e com os amigos da Rede TV. Doutor, na sua análise, havia como o ex-presidente e os outros 7 aliados não se tornarem réus? Era muito complicado para os nossos telespectadores internautas entenderem o que foi decidido ontem. O recebimento da denúncia é só se existem indícios de má qualidade e de autoria. Ninguém foi condenado ou absolvido. Existiram esses crimes, né? São 5 crimes. Alguém praticou esses crimes? Então vamos apurar, vamos produzir provas. E aí, no final, que esses 8 réus, agora são réus, vão ser condenados ou vão ser absolvidos. Então eu não via possibilidade de não receber a denúncia pelos 5 crimes contra os 8 acusados. E aí, daqui para frente, e no final, nós vamos ver quais os réus vão ser condenados por quais crimes. Doutor, a gente está com um probleminha no seu áudio, pelo que parece, não sei se é a sua conexão, o microfone do aparelho que o senhor está usando. Eu vou fazer mais uma pergunta para ver se dá uma melhorada, se a gente consegue entender melhor. O que foi compreendido pela sua primeira resposta é que eles não foram acusados ainda, né? Foi aberta agora uma ação penal e eles vão poder, então, ter o direito a uma ampla defesa, se forem inocentes da acusação de tentativa de golpe de Estado. Eles poderão, então, comprovar se houver provas disso. É isso mesmo, tá? Eu estou ouvindo algum retorno. Deu uma melhorada? Mais ou menos, doutor. Continua, por favor, para a gente ter certeza, por favor. Então, vamos lá. Acusados eles foram e são acusados. O que eles não foram é condenados. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A matéria mostrou bem um trecho da fala do Jair Bolsonaro, quando ele disse, mas depredação de patrimônio público não estava no Brasil, estava nos Estados Unidos. Pode ser que deste crime ele seja absolvido. Ele não estava aqui, ele não quebrou as janelas, ele não invadiu o plenário do Supremo e os outros prédios públicos. Pode ser que os ministros entendam. Então, deste crime não é culpado. E aí ele vai ser absolvido deste crime. Então, por isso que eu falei, todos acusados, são 8 por 5 crimes. Lá no final, depois do devido processo legal, pelo contraditório, é que o juiz vai decidir é culpado porque todos vão ser condenados, todos vão ser absolvidos, ou uma parte condenada, uma parte absolvida, assim por diante. Mas a gente tem que esperar o amadurecimento do processo para ver o resultado no final. Para isso serve o processo, tá? Doutor, agora com relação ao pronunciamento do ex-presidente, como a gente viu na reportagem anterior, ele voltou a atacar as urnas eletrônicas. É importante, a gente até noticiou ontem aqui no jornal que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, até elogiou a segurança do nosso sistema, juntamente com o da Índia, disse que são bons exemplos de segurança eleitoral. E o ex-presidente Bolsonaro falou que essa acusação, enfim, torná-lo réu, é uma trama para tirá-lo da corrida eleitoral de 2026. Só que ele está inelegível. Tinha alguma forma, mesmo se ele não tivesse se tornado réu, tinha alguma maneira dele se candidatar? Não, Tabata. Hoje ele já está inelegível por decisão do TSE.
ele tem 2 condenações no TSE, então ele já está inelegível. Se ele for condenado nessa ação penal, vai ser uma terceira inelegibilidade. Então, fica cada vez mais difícil ele ser candidato. Hoje ele não pode ser candidato. Agora, você perguntou da urna eletrônica. Cada vez que ele fala da urna eletrônica, e é com o que eu trabalho, né, com o direito eleitoral, eu acho muito esquisito. Eu acho que até revela alguma dificuldade de cognição dele, porque ele tem 3 filhos que foram eleitos, um senador, 2 vereadores, ele mesmo foi eleito deputado federal nos últimos mandatos através da urna eletrônica e nunca reclamou. O sistema e a urna são sempre os mesmos, não tem como fraudar a urna só para presidente e não fraudar para senador e para vereadores. Então, é o que eu digo. Isso revela, lógico, a estratégia de defesa, de talvez cativar esse público que acredita nas mentiras que ele fala, mas eu acho que revela até mais do que isso, revela algum problema de cognição por parte dele. Perfeito, doutor. Olha, eu te agradeço demais pela entrevista. O áudio realmente ele está dando assim algumas picotadas, ficou um pouco difícil para entender. Algumas partes a gente conseguiu entender bem o que o senhor quis dizer, mas infelizmente a conexão não está tão boa quanto a última vez que nós conversamos. Mas fica aqui o convite, doutor. A gente, é claro, vai continuar acompanhando todos os desdobramentos, essa ação penal agora que o STF abriu contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 aliados. Tem ainda o julgamento da denúncia da PGR contra os outros participantes também dessa tentativa de golpe de Estado. E aí fica o convite, doutor, para o senhor retornar aqui, trazer a sua análise, explicar para a gente todos esses juridiquês, né, que são muitas vezes incompreendidos pela população, mas como o senhor é muito didático, explica muito bem para a gente, fica muito mais fácil compreender esse cenário. Muito obrigada, doutor. Até uma próxima. Obrigado, Tabata. Pena a conexão, mas eu estou sempre à disposição. Uma boa tarde para todo mundo. Para o senhor também. Muito obrigada. Até uma próxima. Nós acabamos de falar com o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. E olha, ontem no jornal nós falamos sobre a saúde do prefeito de BH, Fouad Noman. Infelizmente, ele faleceu. O corpo dele será velado nesta tarde em cerimônia aberta na Prefeitura de Belo Horizonte. Após o velório, o prefeito será levado no caminhão do Corpo de Bombeiros até o cemitério do Bonfim. O prefeito de Belo Horizonte tinha 77 anos e estava internado desde o dia 3 de janeiro. Fouad Noman morreu nesta quarta, em decorrência das complicações de um linfoma não Hodgkin de origem testicular, um tipo de câncer que ele tinha tratado no ano passado. Apesar de a doença ter apresentado remissão nos exames realizados, o sistema imunológico do prefeito ficou enfraquecido após o tratamento quimioterápico. Além disso, Fouad tinha comorbidades, como arritmia cardíaca, e desenvolveu disfunções neurológicas, como dificuldade para deglutir, falar e se movimentar. Na noite de terça, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, além de apresentar insuficiência renal aguda. Noman chegou a ser reanimado, mas evoluiu com choque cardiogênico, quando o coração não consegue manter o bombeamento de sangue para o pulmão e para o resto do corpo. Com isso, precisou de doses elevadas de medicamentos vasoativos, que afetam a dilatação dos vasos sanguíneos, e inotrópicos, que afetam a força de contração do coração. O prefeito em exercício Álvaro Damião publicou um decreto municipal de luto por 8 dias pelo falecimento de Fouad. O governo de Minas decretou luto oficial de 3 dias em publicação extra do Diário Oficial. Todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos. E veja a seguir, presidente Lula embarca para o Vietnã após sua viagem para acordos comerciais no Japão. E agora na sua tela, câmera ao vivo de Vitória, no Espírito Santo, 28 graus por lá. Olha que lindo! Nós voltamos em instantes.
Nós estamos de volta às 11 horas e 48 minutos agora. O presidente Lula encerrou a sua agenda no Japão e embarcou para o Vietnã na segunda parte da viagem à Ásia. A visita a Hanoi tem o objetivo de estreitar parceria estratégica, diálogo político e ainda cooperação econômica. A comitiva brasileira chega à segunda parte da viagem ao continente asiático, com a visita ao Vietnã. Nos últimos dias, no Japão, Lula assinou 10 acordos em diversas áreas, como meio ambiente, tecnologia e educação. As empresas nacionais firmaram 80 instrumentos de cooperação durante a agenda. O país manifestou a disposição de enviar especialistas sanitários para coletar informações e avançar mais rapidamente para as próximas etapas de abertura do mercado da carne bovina brasileira. O Japão importa cerca de 70% da carne que consome e 80% vem dos Estados Unidos e da Austrália. Agora, no Vietnã, Lula pretende estreitar a parceria estratégica, o diálogo político e a cooperação econômica do país com o Brasil. A intenção é aumentar o fluxo de comércio e os investimentos, fortalecer a coordenação em temas da agenda multilateral e impulsionar novas iniciativas de cooperação. No último ano, o Brasil e o Vietnã registraram intercâmbio comercial de 7 bilhões e 700 milhões de dólares, com superávit brasileiro de 415 milhões de dólares. O país asiático se consolidou como o quinto destino global das exportações brasileiras do agronegócio, de acordo com o Itamaraty. O comércio com o país passou de 500 milhões para quase 8 bilhões de dólares. E a ideia é chegar a uma meta de 15 bilhões de dólares ainda neste ano. E o presidente Lula comentou sobre novas tarifas anunciadas pelo presidente americano Donald Trump, dessa vez sobre os automóveis importados. Ele acrescentou que vai adotar medidas contra a política protecionista do presidente Trump. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que o Brasil não pode ficar quieto diante das tarifas do governo americano de Donald Trump. A afirmação foi feita no Japão, onde o petista encerra uma viagem que busca aumentar a cooperação com o país asiático diante da guerra tarifária de Trump. Da parte do Brasil, ele taxou o aço brasileiro em 25%. Nós temos duas decisões a fazer. Uma é recorrer na Organização Mundial do Comércio, que nós vamos recorrer, e a outra é a gente sobretaxar os produtos americanos que nós importamos. É colocar em prática a lei da reciprocidade. Não dá para a gente ficar quieto, achando que só eles têm razão e que só eles podem taxar os dois produtos. Na quarta-feira, Trump ampliou a lista tarifária com taxas alfandegárias de 25% sobre todos os automóveis que não sejam fabricados nos Estados Unidos. Lula adiantou que o Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra as tarifas americanas de 25% sobre o aço, mas evitou dizer se vai impor taxas aos produtos importados dos Estados Unidos. Sinceramente, se ele está pensando que tomando essa decisão de taxar tudo aquilo que os Estados Unidos importa, eu acho que vai ser prejudicial aos Estados Unidos. Isso vai elevar o preço das coisas e pode levar a uma inflação que ele ainda não está percebendo. Lula reiterou que a imposição de uma política protecionista não traz benefícios nem para os Estados Unidos e reafirmou a parceria entre Brasil e Japão. Essa visita ao Japão, ela tem como objetivo, primeiro, estreitar a relação com o Japão no momento em que a democracia corre muito risco no mundo, em que setores de extrema-direita negacionistas têm ganhado corpo em várias partes do planeta Terra. Ela foi importante porque nós temos que vencer o protecionismo e fazer com que o livre comércio possa crescer para que a gente possa vender e comprar mais de um parceiro importante como o Japão. O presidente destacou que o comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos chega a quase 87 bilhões de dólares, ou quase 500 bilhões de reais, e representa um superávit para os americanos.
E o Senado aprovou ontem, quarta-feira, uma lei que determina o uso de tornozeleiras eletrônicas por agressores de mulheres. O intuito é garantir o cumprimento das medidas em caso de violência doméstica e familiar. O advogado criminalista Frederico Afonso comentou a decisão. O Congresso Nacional aprovou, então, a questão do uso de tornozeleira eletrônica como medida cautelar aos acusados de prática de violência doméstica, que já é uma prática adotada aqui no estado de São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul. É uma medida válida porque nós já temos prisões registradas, né? Às vezes, o acionamento do botão do pânico, às vezes o acionamento por mecanismo local para a polícia por meio de 190 ou dali se tiver o patrulhamento específico, que em muitos locais chamam patrulhamento da Maria da Penha, pode ter o que a gente chama de um delay, de um hiato, que pode justificar justamente entre a vida e a morte da vítima. Então, a tornozeleira eletrônica, se ela tiver um monitoramento real, que consiga identificar de fato que a pessoa está adentrando a um perímetro ali proibido, pode fazer uma prevenção geral e é uma medida, então, acertada e vem a proteger a vítima nesse caso. A proposta agora segue para a sanção do presidente Lula. E de acordo com o Estatuto do Idoso, é considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais. Só que olha só esse dado, infelizmente aqui no Brasil, a violência contra os idosos ultrapassou 176 mil casos em 2024. A maioria acontece na própria casa da vítima. Os dados foram revelados pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E foi pensando na situação de vulnerabilidade e a necessidade de estabelecer leis que garantam a dignidade dessas pessoas que o Estatuto do Idoso foi instituído. É uma garantia dos direitos fundamentais como vida, saúde, alimentação, educação e convivência familiar e comunitária. A violência contra o idoso é crime. As seguintes punições estão previstas na Lei de número 10.741 de 2003 e prevê detenção de 2 meses a 1 ano e multa, com reclusão de 1 a 4 anos se houver lesão corporal de natureza grave e, em caso de morte, reclusão de 4 a 12 anos. É muito importante prestar muita atenção, porque o Estatuto do Idoso proíbe qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão contra os idosos. E agora, mudando de assunto e continuando a nossa série de lugares do Brasil, hoje vamos conhecer a capital do nosso país, Brasília, considerada patrimônio cultural da humanidade pela Unesco desde 1987. Fundada no dia 21 de abril de 1960, Brasília é palco de intensas transformações e repleta de diversidades, tanto do ponto de vista econômico em relação à distribuição de renda, quanto do ponto de vista social, ao se analisar a população que contempla a capital e todo o seu entorno, nas regiões administrativas. Suas linhas arquitetônicas modernas, inspiradas nos desenhos de Oscar Niemeyer, e a urbanização modernista de Lúcio Costa fazem de Brasília a maior cidade moderna tombada. Vamos agora com uma câmera ao vivo da nossa capital e ver o céu neste momento meio nublado por lá, mas os termômetros indicam que está fazendo 30 graus neste momento. Você está tendo uma vista agora da Esplanada, que é um dos cartões postais da cidade do nosso país. A Esplanada dos Ministérios foi concebida pelo arquiteto Oscar Niemeyer, desenhada por esse arquiteto, que também projetou diversos edifícios ao longo da via e por toda Brasília e também por nosso país. A sede do Ministério das Relações Exteriores, o futurista Palácio Itamaraty, exibe pinturas, esculturas brasileiras também e internacionais. E com as imagens de hoje, com as imagens de Brasília, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã.